Salve Maria Santíssima. São João da Cruz é para o nosso tempo, sem dúvida, uma resposta muito providencial de Deus. A redescoberta da vida de São João da Cruz, dos seus escritos. Santa Edith Stein escreveu muito bem a respeito da ciência da cruz. Vários santos descobriram em São João da Cruz o grande tesouro. A gente pode destacar Santa Edith Stein, que a gente também conhece como Santa Teresa Benedita da Cruz, e também Santa Teresinha tinha como grande amigo, como grande pai espiritual, como esse grande mestre, São João da Cruz. São João da Cruz é uma resposta para o nosso tempo em quais sentidos mais profundos, né? Tem outros, mas em especiais eu poderia pontuar esses sentidos. O primeiro, um tempo onde existe uma grande confusão acerca do mistério do sofrimento. As pessoas acham que uma vez que você caminha com Deus, uma vez que você segue Jesus, o sofrimento ali, ele fica à parte ou ele diminui. Então essa visão mais protestante acerca do sofrimento, ela vai prevalecendo em muitas pessoas, né? Então, isso vai para a área também da vida espiritual. Quando a pessoa começa a caminhar na fé, ter uma vida de oração, e interiormente e também externamente começa a ver os combates espirituais, o combate contra a carne, o combate contra o demônio, o combate contra o mundo, esses combates que haverão, ora de forma mais intensa, ora de forma menos intensa, ora um desses inimigos se destacarão mais. E algumas pessoas, por não entenderem o que é a via purgativa, o que é a ascese, o fazer noite, acabam desanimando, acabam entrando no processo de inconstância ou até mesmo de desistir, de parar, de uma paralisia, ou então de um retardamento espiritual. São as almas retardatárias que a gente poderia falar em outro vídeo, né? E São João da Cruz, ele trabalha muito bem, não somente em um dos seus livros, mas em especial na Subida ao Monte Carmelo, Noite Escura, toda essa dimensão da purificação, do quão necessário é nós perseverarmos no caminho rumo ao encontro com aquele que é o sentido da nossa vida, com aquele que é o amado da nossa alma. Então ele vai colocar de fato esse realismo da vida espiritual, não esse engano que antes dele e também no tempo dele e no nosso tempo mais ainda, existe uma fantasia acerca da vida espiritual, onde as pessoas procuram os consolos, as benécias, as curas, os milagres, as coisas extraordinárias. E essas coisas em si não são ruins, mas o demônio ou os demônios, sabendo da nossa curiosidade e da nossa fraqueza, eles podem se aproveitar disso. E mesmo que não se aproveitassem, nós não podemos deixar que a nossa vida espiritual ela seja fundamentada na areia, mas na rocha firme. Se a nossa vida espiritual é fundamentada somente em consolos, em arrepios, em paz, em sensações, nós estamos edificando a nossa casa sobre a areia e não sobre a rocha firme,
que é esse amor a Deus acima de tudo, essa via purificadora que é a busca sincera da união com Deus, a busca afetiva e efetiva dessa união com Deus, e saber que isso é uma ação, de fato, de Deus em nós. Saber que é Ele que faz, e nós precisamos ser dóceis. E São João da Cruz vai ensinando como acontece esse processo purgativo. Ele vai mostrando o sentido desse processo, os enganos no meio desse processo, que o demônio vai querer jogar, que a nossa carne, né, que o mundo vai tentando entrelaçar em nós. Então São João da Cruz é uma grande resposta nos seus escritos e na sua própria vida, né? É para isso. Outra grande resposta de São João da Cruz para nós é a dimensão da paternidade espiritual. São João da Cruz, além de grande reformador, ele sim merece o nome de reformador, e também Santa Teresa de Ávila de reformadora, porque a verdadeira reforma é a reforma interior e ela transborda no exterior, né? E eles não se revoltaram contra a igreja, não se rebelaram, foram filhos obedientes, e a reforma se deu pela santidade, uma reforma vigorosa, né? E o que acontece? São João da Cruz é um exemplo de pai, um pai discreto, firme, mas que está ali atento à necessidade de cada filha espiritual, de cada filho espiritual. Ele que é o grande diretor de almas, tão jovem, mas já tinha um grande dom do discernimento dos espíritos. Então é algo que falta muito no nosso tempo hoje, são pessoas que vivam isso, a maternidade e a paternidade espiritual. Nós até queremos as benécias de sermos filhos, né? Isso é bom. Isso não é ruim. É bom viver como filhos e devemos assumir a nossa identidade mais profunda como filhos amados de Deus. Isso é maravilhoso, não tem nada de ruim nisso. Mas esse assumir a nossa identidade como filhos de Deus, filhos amados, escolhidos, também implica um crescimento na maturidade, um crescimento na fé, um crescimento na caridade, na esperança, ou seja, nas virtudes teologais. Isso transborda em cuidar dos outros, em amparar os outros, em socorrer os outros, na dimensão espiritual, na dimensão emocional, na dimensão, quando possível, material, em várias outras dimensões do ser humano, na sua dimensão mais ampla, né? E o que falta hoje, de fato, é isso. Nós todos queremos ser acolhidos, cuidados, amparados, mas falta essa paternidade. Nós vivemos um grande tempo de orfandade. Faltam pais e mães que se sacrifiquem pelos filhos. Eu falo no sentido mais aqui espiritual, embora haja essa crise também de forma muito latente, muito clara no meio da família, mas não é esse o tema que eu estou abordando, certo? É mais no quesito espiritual. E por isso precisamos rezar também pelos sacerdotes, pelos religiosos, pelos celibatários, por aqueles que têm esse chamado mais específico. Todo homem e toda mulher, claro, é chamado na sua maturidade a ser pai e a ser mãe espiritual, né? Essa é a maturidade, é chegar à estatura de Cristo, a paternidade e a maternidade espiritual. Essa grande obra lapidar do Espírito Santo em nós, né? Então, essa é uma grande resposta para os nossos tempos, e São João da Cruz é esse modelo de pai espiritual. Uma outra coisa também é que falta no nosso tempo discernimento dos espíritos, aonde inúmeras aparições existem, né, por aí,
ou se pretendem dizer aparições onde inúmeros milagres, inúmeros profetas, inúmeras coisas se dizem estar por aí, e se nós enveredamos em uma incredulidade total, isso é péssimo, e se nós enveredamos também em uma credulidade total, é ruim. Nem incredulidade e nem credulidade, nem ceticismo e nem um fideísmo. É preciso um discernimento dos espíritos, equilíbrio, ver o que a igreja nos orienta e também uma profunda vida de comunhão com Deus, de oração, maturidade na fé. Porque nós buscamos novidades, né? Nós ouvimos até essas revelações particulares e cada um nos grupos de WhatsApp interpreta como quer essas revelações particulares. É uma loucura só. Então são tempos onde o discernimento dos espíritos deve ser clamado muito por nós, para nós não cairmos nesse engoldo de ficarmos escravos da incredulidade ou dessa vã curiosidade. São João da Cruz, rogai por nós.